Olá, pedagogos e pedagogas concurseiros. Eu sou a professora Ana Virgínia, sou pedagoga e nós vamos analisar algumas questões de um concurso único de um município. Nessas questões nós vamos analisar termo a termo para facilitar nossa compreensão. Estamos aqui no canal, nosso canal do YouTube, e vamos lá. Então, questão 1. Porque todas as questões falam de gestão educacional e são cobradas em concurso, em todos os concursos que os professores que são pedagogos vão fazer, esse tipo de questão cai. Então, a questão 1. A gestão de recursos humanos baseia-se na valorização das pessoas no contexto de uma organização. Com base nas afirmações abaixo, são conceitos pertinentes a tal gestão, exceto. Primeira dica, atenção a esses termos que vêm em letra caixa alta, o que vem em negrito. Preste atenção se é o errado, é certo, ou se é para tirar. Exceto é algo que precisa estar fora. Então, atenção nas alternativas. Uma outra coisa importante é que essa questão está falando de gestão de pessoas, porque está trazendo a questão dos recursos humanos. Então, vamos analisar aqui as alternativas. Alternativa A. Na gestão de pessoas, o papel do líder é influenciar pessoas e atingirem algum objetivo definido. Alternativa B. Gerir pessoas implica em gerir um grupo, influenciando seus comportamentos e ações para atingir objetivos e metas de interesse comum, de acordo com uma visão de futuro baseada no conjunto coerente de ideias e princípios. Alternativa C. Na gestão de pessoas, a influência desse líder pode ser medida pelo número de pessoas que o seguem. Quanto maior o número, menor a influência. Alternativa D. Para avaliar uma boa gestão de pessoas, é importante levar em consideração o alcance dos objetivos, pois quando maior o êxito, maior será a proposição de liderados. Alternativa E. Por gestão de recursos humanos, entende-se uma série de decisões integradas que formam as relações de trabalho, sua qualidade influencia diretamente a capacidade da organização e de seus empregados em atingir o seu objetivo. A questão traz a importância dos recursos humanos e como se valoriza as pessoas, como deve acontecer entre as pessoas, exceto, né? Então, como a palavra diz assim, exceto é o que deve estar fora, então é o seguinte, olhando para as alternativas, na gestão de pessoas, o papel do líder é influenciar pessoas. É correta. Gerir pessoas implica em gerir um grupo, influenciando seus comportamentos e ações para atingir os objetivos e média de interesse comum de acordo com a visão do futuro baseada no conjunto coerente de ideias e princípios. Tem um dado aí importante. Gerir pessoas implica em gerir um grupo. Vamos para a alternativa C. Na gestão de pessoas, a influência desse líder pode ser medida pelo número de pessoas que o segue. Quanto maior o número, menor a influência. Então, na questão B, ou na alternativa B, fala de gerir um grupo influenciando seus comportamentos. Então, é verdadeira, porque aí não fala a quantidade, se esse grupo é grande ou pequeno. Na alternativa C, traz a gestão de pessoas, a influência desse líder pode ser medida pelo número de pessoas que o segue. Quanto maior o número, menor a influência. Então, está falando do que deve estar fora relacionada à gestão de pessoas. Preste atenção. A questão D traz, para avaliar uma boa gestão de pessoas, é importante levar em consideração o alcance dos objetivos, porque quanto maior será a proporção de liderados. Então, numa gestão de pessoas, realmente precisa ter essa consideração em relação à boa gestão com as pessoas para ganhar os objetivos. Então, essa alternativa está correta. A alternativa que deve ser marcada, porque a questão traz o que está fora do que fomenta a gestão de pessoas, os recursos humanos, é a alternativa C, que deve ser marcada, justamente pelo que eu falei anteriormente. Traz uma informação que já descarta. Falar de quantidade maior ou menor de pessoas não faz com que a gestão de pessoas seja uma gestão que influencia,
que integra e que valoriza as pessoas. O que importa é que tenha pessoas, não importa a quantidade. Então, por isso que é a alternativa C. Vamos para a questão 2. Uma das atribuições do diretor escolar é a de coordenar em parceria com o conselho escolar o processo de estudo do regimento e da elaboração e divulgação das normas de convivência junto à comunidade escolar. Nesse contexto, assinale a opção correta. Então, diferente da questão 1, que solicita para assinalar a alternativa que vai estar fora da proposta que a questão traz, essa questão solicita que marque a opção correta, relacionada às atribuições do diretor. Então, vamos lá. Alternativa A. O que consta no regimento comum das escolas municipais deve ser estudado pela equipe gestora e pelo conselho escolar, visto que todas as situações apresentadas nesses documentos estão relacionadas às funções da gestão escolar. Nós já estudamos, inclusive, em uma aula, que o regimento escolar é um documento que autoriza a escola e que deve ter a participação de todos. Então, essa alternativa, a gente já tem uma situação a pensar. Quando coloca que deve ser estudado pela equipe gestora, pelo conselho escolar, visto que todas as situações apresentadas nesse documento estão relacionadas às funções da gestão. Tem um grande problema aí, porque ele não trouxe a comunidade escolar como participante desse processo. Alternativa B. A gestão de pessoas é uma dimensão fundamental para a boa organização do trabalho do diretor escolar. Logo, é imprescindível atuar de acordo com o que está previsto no regimento comum das escolas municipais e na linha de ação pensada pela comunidade escolar. Essa questão traz elementos importantes, essa alternativa. Por quê? Porque fala da comunidade escolar, fala da questão da gestão de pessoas. Então, é uma alternativa para ficar atenta relacionado às atribuições do gestor, que coordena o grupo, que alinha as ações. Alternativa C. Não é importante estudar o regimento comum das escolas municipais, pois esse documento pode ser renovado em cada gestão. A negativa já mostra que essa alternativa ela é errada. Por quê? Porque não é importante estudar o regimento se todo mundo sabe que o regimento é um dos grandes documentos, um dos grandes planejamentos que regem a escola. Alternativa D. A responsável pela elaboração do regimento comum das escolas municipais é a equipe gestora escolar. Mais uma vez, nessa alternativa, coloca a equipe gestora como a única que faz. E todo documento da escola ele precisa ser participativo. É assim que a lei prevê. A alternativa é: o regimento é um instrumento pedagógico que deve ser utilizado como parâmetro para a elaboração do currículo escolar. Fecha o regimento. O regimento ele é a lei da escola. Então, ele não vem apenas para ser utilizado nos parâmetros do currículo escolar. Então, qual seria a alternativa correta? Vamos voltar lá para a alternativa A e a alternativa B. Porque a D nós já descartamos, a E a gente já descartou, a C também. Então, no momento também da prova, é interessante quando a gente pega o termo-chave da questão, exceto, correta, não correta, já eliminar, no caso, como essa questão fala de correta, vamos eliminar logo as incorretas. Então, a E é incorreta, por quê? Porque traz o regimento apenas como instrumento pedagógico, e ele não é um instrumento pedagógico, ele é a lei que rege as ações e as regras da escola. D. Responsável pela elaboração do regimento. Qual é o erro aí? É a equipe escolar, porque, na verdade, quem faz toda a questão do regimento é toda a comunidade também, não é só a equipe. E não é importante estudar, isso já está descartado logo pelo início do texto. Então, vamos pensar na A e na B. A A fala: o que consta no regimento comum das escolas municipais deve ser estudado pela equipe gestora e pelo conselho escolar, visto que todas as situações apresentadas nesse documento estão relacionadas. Qual é o erro aí? Que deve ser estudado pela equipe gestora e pelo conselho escolar. Isso é um erro, porque ele deve ser estudado e executado por toda a comunidade escolar, e não apenas a equipe gestora e o conselho. Então, a alternativa correta é a B. Por quê? Porque fala da dimensão da gestão de pessoas, que é imprescindível
inclusive no próprio regimento comum das escolas e pensada pela comunidade escolar. Questão 3. Planejar significa a ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, nesse sentido, referindo-se ao planejamento escolar. Pode-se afirmar que. Então, essa questão não tem correta, nem incorreta, nem exceto. Mas quando coloca assim, pode-se afirmar, toda afirmativa ela é considerada como algo que é correto, um conceito. Isso no ponto de vista das questões do concurso. Não são de reflexões. Então, assim, quando podemos afirmar que, é porque está se aguardando a alternativa correta. Então, uma dica da questão anterior, se a gente tem que afirmar que é correta relacionada à questão, a gente já precisa eliminar de cara as incorretas. Então, vamos lá para a alternativa A. Então, planejar significa estabelecer as metas e objetivos necessários a partir do conhecimento da realidade e necessidades da comunidade escolar. Essa alternativa traz elementos importantes, porque fala de metas, de objetivos, fala do conhecimento da realidade e das necessidades. Então, a gente segura essa alternativa porque tudo indica que ela tem uma possibilidade de estar correta. A alternativa B significa projetar um empreendimento para destinar os recursos financeiros. Então, de cara já é errada, por quê? Porque avaliar não é apenas projetar os recursos financeiros, e sim projetar toda a instituição. C. Significa preparações segundo o método previamente definido para o desenvolvimento educacional dos estudantes. Então, planejar preparações segundo o método previamente definido não é correto também. Por quê? Porque no planejamento não se consta apenas um método definido. Existem várias formas e níveis de planejamento, como inclusive nós já estudamos aqui. Significa elaborar roteiro definido para a ação pedagógica ser realizada com eficiência. Também é errada, porque tem a palavra definido, tanto na C quanto na D. Falou de planejamento, não se pode inserir a palavra definido ou definitivo, porque todo planejamento é flexível. Significa definir medidas que possibilitem alcançar as ações almejadas sem admissão de erros. Olha o erro aí já no final. Planejar significa também errar para avaliar e fazer de novo. Então, de cara, a alternativa A, ela já se mostrava correta e, de fato, é a correta. Por quê? Porque planejamento é isso, é estabelecer metas, objetivos, em especial dando conta da realidade da comunidade escolar. Vamos lá, pessoal, questão 4. Para Ilma Passos Veiga, o projeto político-pedagógico vai além de um simples agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas, não é algo construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais burocráticas. O projeto político-pedagógico consiste, portanto, remete a marcar a alternativa correta. Vamos para a letra A. Numa ação intencional que explicita um conjunto de atividades que surgem na escola. De cara, ela não é correta, porque o projeto pedagógico não é um conjunto de atividades que surgem na escola. Surge também na escola, pode surgir também da comunidade escolar, de uma demanda externa. B. No conjunto de ações que visa atender aos interesses particulares de segmentos que compõem o corpo educativo. De cara também a gente já vê o erro aí, já elimina. O projeto político-pedagógico não trata de interesses particulares, e sim de interesses coletivos. C. No processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis para a efetivação da sua intencionalidade. Vamos segurar essa alternativa porque tem grandes possibilidades de ser a alternativa correta. Por quê? Porque fala de problemas, de reflexão e de intencionalidade. D. Numa proposta que diz respeito às dimensões política e administrativa, uma vez que a proposta pedagógica se refere à gestão da sala de aula. Essa alternativa começou muito bem, poderia ser correta. Mas por que ela é errada? Porque o projeto pedagógico apenas não se refere à gestão de sala de aula, e sim à gestão da escola, e a sala de aula faz parte da escola. No projeto voltado para a gestão administrativa, por isso é competência exclusiva da direção da escola. Toda vez que vocês enxergar a palavra exclusiva se tratando de projeto pedagógico, tenha cuidado, porque provavelmente é errada, porque projeto pedagógico pressupõe participação, envolvimento de pessoas, o todo da instituição. Então, voltando na alternativa C,
Ela é a correta porque fala do processo permanente de reflexões de alternativas viáveis e da intencionalidade. Vamos agora para a questão 5, que também fala de planejamento. Então, Celso Vasconcelos, ele coloca, né, a respeito das etapas do planejamento, Celso Vasconcelos afirma que determinada etapa significa ir além da percepção imediata, da mera opinião ou descrição, problematizando e procurando aprender suas contradições, de tal modo que se possa superá-las por uma nova prática. Fertilizada pela reflexão teórico-metodológica ou teórico-prático, pode-se afirmar que essa descrição está relacionada a. Então, também como pede, pode-se afirmar, está buscando a alternativa correta. Então, a questão 5 fala avaliação, diagnóstico, inclusão dos conteúdos novos, programação e realização. Então, como a questão coloca a questão de prever o que a realidade quer, então a alternativa correta é o diagnóstico, porque é no diagnóstico que se percebe a realidade e se levanta dados para se planejar. Pessoal, espero que tenham gostado dessas dicas, não é? Ó, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, estude e até a próxima!